Então, muito bem. Então, vamos começar a nossa... Essa aula é baseada na lição de número 5 da Revista dos Jovens, A Falácia da Teologia Progressista. Eu quero já saudar a vocês com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura, por que não, no texto bíblico. Temos dois textos, Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Depois, Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Gálatas 1 diz: maravilho-me, no versículo 6, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, diz Paulo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Seguimos assim, então, na nossa introdução sobre este assunto da teologia progressista. Diz: nessa lição vamos abordar a respeito de uma corrente de pensamento que tenta adaptar a fé cristã a ideias da cultura moderna. Estamos falando da teologia progressista, que busca reinterpretar a fé cristã à luz das ideias contemporâneas, mas na verdade o que ela faz é, e essas três palavras que seguem são muito importantes, muito próprias do comentarista: distorcer, relativizar e até negar verdades fundamentais da palavra de Deus e colocar os valores humanos acima da doutrina bíblica. Muito própria essa introdução, muito central para o que significa o cristianismo progressivo. E uma das perguntas que eu gostaria que vocês tivessem em mente ao ouvirem esse material é se perguntar quanto disso está presente já na minha vida, ou seja, quanto eu vejo como pergunta dos meus alunos, quanto eu vejo como talvez meus filhos, sobrinhos e etc. na televisão, na igreja. Se você vê algumas desses pensamentos, dessas questões, dessas colocações da teologia progressista, se você já vê isso no seu dia a dia de alguma maneira ou outra, ou se totalmente você nunca ouviu, nunca viu ninguém pensar desta maneira. Principais características da teologia progressista, estamos na página 34, primeiro subtópico, reinterpretação das escrituras. Essa teologia defende que muitos textos bíblicos que falam claramente sobre o pecado, o juízo de Deus ou a realidade do inferno, não passam de alegorias ou expressões culturais do passado como se não fossem verdades absolutas. Essa abordagem distorce o evangelho de Cristo e enfraquece a autoridade da palavra de Deus, que não é um livro de histórias simbólicas, como essa teoria defende, mas a revelação viva e poderosa do Senhor. A reinterpretação progressista frequentemente inverte o papel da Bíblia, considerando-a não mais sendo a lâmpada que guia os nossos pés, mas como um livro sujeito ao crivo da cultura. E eu marquei esta frase aí. Tal postura coloca o homem como juiz da verdade, gerando confusão, visto que cada leitor pode dar à escritura o sentido que melhor lhe agrade, de acordo com sua perspectiva humana e caída. Então, eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Estes livros aqui, por exemplo, eu tirei da minha biblioteca somente alguns dos livros, ok? Estes livros todos são livros progressistas, ok? Eu tenho estudado o movimento da teologia progressista desde o tempo que eles se chamavam a Igreja Emergente. A Igreja Emergente, mas aí menos aí 2007, 2008, até um pastor brasileiro do CPAD publicou algo sobre isso, este livro aqui, A Sedução das Novas Teologias, foi 2007, ele já mantém. Já 2007, nós vemos isso sendo ensinado já, ou seja, já bem forte, bem ensinado, e vemos um pastor brasileiro, inclusive. Mas isso aqui tudo é literatura americana, com exceção de um livro que foi já traduzido para o português entre todos, chamado Outro Evangelho, da irmã Alicia Childers. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci, eu aprendi sobre o cristianismo progressivo através dela, e a história dela conta neste livro aqui, o testemunho dela, porque ela mudou de igreja e ela não tinha noção que esta igreja nova dela
tinha uma teologia, uma realidade completamente diferente. Ela foi convidada a participar de umas classes extras, como se fosse de discipulado, alguma coisa assim. E ali ela foi questionada, tudo aquilo que ela cria da palavra de Deus, ela foi questionada de uma forma muito suave. Outras literaturas foram apresentadas para ela, mas ela chegou a um ponto que ela começou a duvidar da fé dela, daquilo que ela tinha mais precioso, né, mais seguro daquilo que nós conhecemos da Bíblia Sagrada. E ela conta como foi um momento de trevas, praticamente de trevas na vida dela. Como o esposo dela foi a palavra final que disse para ela, olha, você tem que sair disso, tem que sair dessa igreja, tem que sair desse grupo. E como ela se reencontrou, foi atrás da verdade nas escrituras, inclusive para comprovar algumas coisas que ela foi duvidada. Se vocês quiserem ver isso aí no Brasil, já temos esse material, não é meu, né? Mas eu conheço essa autora aqui dos Estados Unidos. E ela foi a primeira pessoa e é uma pessoa que até hoje é muito ativa, né, no ensino contra essa teologia. Vou mostrar para vocês. Por que eu vou mostrar isso? É para que nós entendamos que isso é muito real. Enquanto, talvez para você, eu perguntei para você, quando você escutar essa aula, você vai se perguntar, eu já ouvi isso aqui em algum lugar? Talvez algum de vocês vai dizer, eu nunca ouvi, irmã, ninguém falar desse jeito. Mas talvez algum de vocês vai dizer, olha, realmente algum jovem já me perguntou sobre isso e etc, etc. Então, Rob Bell é um pastor americano, eu já mencionei isso em algumas das minhas lives, e ele não acredita na realidade do inferno. O título chama O Amor Vence. Nós vamos falar nessa classe acerca do amor no conteúdo, da maneira que os progressistas falam sobre ele. Esse aqui é um pastor também, o evangelho do humanismo cristão. Um cristianismo sem Deus. Veja bem, um cristianismo sem a pessoa de Deus Pai. Então, a visão disso aqui é que o Deus Pai do Antigo Testamento era um Deus cruel, matava, permitia coisas que nós nem imaginamos hoje. Então, não há reconciliação entre uma realidade moderna que nós vivemos com o Deus do Antigo Testamento. Veja como se vê as coisas. Desconstrução é o segundo ou terceiro livro da irmã Alissa. Virou moda aqui nos Estados Unidos. Muitos cantores cristãos, muitos cristãos jovens são levados por pessoas na mídia social a fazerem um processo de desconstrução da fé, com a intenção de descobrir a verdade, tirar aquilo que eles chamam de prisões teológicas, não é? Então, se libertar disso, desconstruir a fé para construir novamente de uma maneira correta, e o que eles chamam de correta é progressiva. O último livro que eu vou mostrar para vocês é Paulo, o Progressivo. Então, este pastor também é pastor. Este pastor diz claramente o que é verdade no mundo, na comunidade progressiva. Eles detestam Paulo, porque não aceitam que o que Paulo falou é inspirado por Deus. Simplesmente para eles não comungam uma coisa com a outra. Mas ele escreveu um livro na tentativa de colocar os escritos de Paulo dentro daquilo que o cristianismo progressivo acredita. Ou seja, vamos falar na nossa linguagem aqui, adaptar a Bíblia à nossa realidade, ao nosso querer, ok? Então eu estou mostrando para você que isso é o dia a dia que já há muitos anos é uma vertente muito forte e que nós vemos muito patente no meio acadêmico, tá? Eu que estudo, eu faço meu mestrado e leio alguns livros acadêmicos, ainda que não está só no acadêmico, começa por aí e isso vai difundindo para toda a população. Então veja, eu quero que você tenha segurança que esse assunto não está fora de escopo. Todos os nossos alunos, inclusive, escute por favor que isso é importante você entender, que estão indo para uma universidade de teologia, que estão indo para seminários teológicos batistas, da Assembleia de Deus e outras denominações supostamente seguras, né, na doutrina, e claro que só é falar em Batista e Assembleia de Deus nós temos várias diferenças profundamente fortes doutrinárias, mas mesmo assim eu quero que você entenda, ao eu falar duas grandes denominações como essa, que os nossos jovens estão se formando em teologia e sendo já minados com pensamentos progressivos dentro das nossas universidades cristãs e até pentecostais, ok? Então, neste primeiro subtópico aqui, a palavra-chave que eu coloquei é alegorias. Por quê? Porque há algumas vertentes, e principalmente algumas que são pentecostais ou carismáticas, que interpretam a Bíblia quase que em sua totalidade de maneira alegórica. Está errado. A Bíblia foi escrita para o nosso entendimento. A maioria, qualquer um de nós que leu a Bíblia, ou parte da Bíblia, inclusive, você sabe que tem
histórias, é um relato histórico, em sua maioria. Ao lermos essa história, nós aprendemos o relacionamento de Deus com o homem, ok? Para além da história, há outras, os provérbios e etc. E há as cartas, por exemplo, a vida, no caso da vida de Jesus, também é um contar histórico, não é uma narrativa histórica. Então a Bíblia, ela não é alegórica por natureza, ok? Existe alguma colocação, alguma passagem que seja alegórica? Sim. Mas a primeira ou a primária interpretação, maneira de interpretar a Bíblia, é com o nosso raciocínio, é direto da interpretação direta, é real, ok? Agora, onde nós vamos perceber, porque não faz sentido real. Então, na maioria dos casos, claro que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas cuidado com interpretações alegóricas. Alguém que lê um texto que claramente significa uma coisa e começa, vamos usar a nossa palavra bem brasileira, começa a viajar, falar que isso significa aquilo, coisas absurdas, abramos os olhos porque essa interpretação não está boa. E como nós vimos aqui também neste subtópico, a reinterpretação deste grupo de pessoas nós temos a cultura, nós temos o que é verdade para nós hoje, então nós vamos readaptar, reinterpretar as escrituras, né, para aquilo que nós cremos e vemos hoje. Segundo subtópico, abandono da revelação divina. A teologia progressista tende a substituir a revelação divina pela experiência individual. A verdade bíblica não muda com a cultura. O que era pecado no tempo de Paulo continua sendo pecado hoje. A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação e deve ser anunciada mesmo que contrarie o relativismo de nosso tempo. A tentativa de tornar a fé mais aceitável ao mundo apenas dilui o seu poder transformador. A função do evangelho é agradar o homem, mas transformar o pecador. O evangelho que não confronta o pecado, não é capaz de salvar. Uma verdade bíblica, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso nos versículos bíblicos. Então, eles não aceitam aquilo que a Bíblia revela como sendo revelação de Deus e como sendo verdade absoluta. Nós que temos falado sobre o pós-modernismo, sabemos que é uma rejeição da verdade absoluta e a teologia progressiva caminha neste pé também. Terceiro subtópico, minimalismo doutrinário, a negação de doutrinas bíblicas. Promove um cristianismo genérico que se assemelha mais ao pensamento humanista do que à fé cristã. Então nós vemos que aqui um livro que eu mostrei para vocês claramente prega ou ensina o humanismo no contexto da igreja, ou seja, o homem no centro, né? Toda a necessidade do homem, a interpretação de todas as coisas sobre Deus com o foco em nós, nos seres humanos. O resultado desse minimalismo é uma fé sem raízes, fraca diante das tribulações e sem autoridade para confrontar o pecado. A verdadeira doutrina fortalece o crente, gera reverência e molda o caráter quando as verdades são descartadas. Quando as verdades são descartadas, também se perde o poder que sustenta a vida cristã. Infelizmente, o cristão não tem uma base bíblica sólida, acaba sendo envolvido por esse tipo de teologia. Jesus já nos orientou: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então, eu preparei, como sempre, semanalmente, nós distribuímos para você um roteiro como esse, bem didático. Esse é o material que geralmente eu uso na sala de aula. Eu não leio a revista na sala de aula. Às vezes eu leio alguma parte ou outra, eu explico o conteúdo da revista, mas nessa forma de roteiro aqui. No entanto, nós lemos bastante textos explicando esta realidade aqui. Então, as características da teologia progressista, então, como resumo aqui, é a rejeição da autoridade bíblica. Para eles, a Bíblia é apenas uma fonte, uma de todas. Entre todas literaturas ou outras literaturas, a Bíblia não tem autoridade superior, ela é simplesmente uma fonte. Segundo, a rejeição da natureza pecadora. Eles creem na bondade original. Enquanto nós acreditamos que nós nascemos, a nossa natureza é pecaminosa, não é aceito dentre a comunidade progressiva. Rejeição da exclusividade na salvação. O que é isso? Nós cremos que a salvação é só em Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, quem se arrepende de seus pecados, então encontra a salvação. No cerne do entendimento progressista está o universalismo. Que é isso? Todo mundo se salva. Cedo ou tarde, Deus vai prover que todo mundo vai chegar no céu. Ok? Então, rejeição da autoridade bíblica. Eu vou ler alguns textos bíblicos aqui. Mateus capítulo 24 e 35 diz: o céu e a terra passarão. Você conhece esse texto, né? O que mais que diz? Mas as minhas palavras
não hão de passar. Então, é Jesus dizendo, a autoridade bíblica, a palavra de Deus que foi escrita, ela não vai passar sem ser cumprida, e nós temos visto isso. Isaías capítulo 40, versículo 8, o texto diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, a Bíblia dizendo dela mesma que esta palavra que nós temos não é um livro qualquer, é a revelação de Deus e ela é eterna, nada se muda nela. Terminando aqui com o texto que o nosso comentarista pôs para nós, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, o texto diz: toda a escritura divinamente inspirada, que é a Bíblia, não é assim? Ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, e veja o versículo 17, para que o homem de Deus, o crente, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a Bíblia, falando dela mesma, diz: se você quer perfeição nesta humanidade, se você quer que as obras das pessoas tenham perfeição, tenham pureza, sejam boas, então essa escritura, ela é suficiente. Ela vai gerar, e nós que conhecemos a verdade de Deus, isso aqui não é teórico somente, ok? Nós entendemos que quando nós aceitamos a Cristo, temos o Espírito Santo, e aceitamos a Escritura como verdade, há um poder em nós que nos capacita de obedecer, que nos dá desejo de obedecer, que nos dá força espiritual de obedecer. E quando nós estamos caminhando na verdade das Escrituras, nós estamos caminhando em perfeição diante de Deus, ou seja, não estamos no pecado, amém? Amém? E estamos praticando boas obras. Quem pratica as Escrituras, pratica boas obras. Mas, eu vou colocar textos bíblicos, portanto, a verdade bíblica vai ser contrária à teologia progressista, entendemos isso? Então, os textos que eu vou colocar aqui são a prova de que eles estão errados. Faz sentido? Estamos juntos? Glória a Jesus. Então, em primeiro lugar, a rejeição da autoridade bíblica é o que eles creem. Nós aceitamos a Bíblia como a única revelação de Deus para o ser humano e damos a ela a autoridade divina, do mesmo jeito que nós dizemos, nós servimos a Deus, nós somos de Deus, né? Então, este Deus revelou, esta palavra é dele, portanto, ela tem autoridade sobre a minha vida. Segundo lugar, a rejeição da natureza pecadora. Para eles, há uma bondade original. O que a Bíblia diz? Romanos 5,12, vamos ver. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Olha a conclusão paulina aí. Por isso que todos pecaram. Então, o que este versículo significa que o pecado entrou no mundo por Adão e foi passado de alguma maneira. Claro que nós não entendemos, nós falamos de uma genética espiritual, isso é uma palavra nossa, isso não é bíblico. Mas apesar de nós não termos palavra para descrever o que aconteceu, o fato bíblico é que nós nascemos na condição de pecador. Todos nós, seres humanos, ok? Então isso é o que a Bíblia diz, se a gente aceita ou não, e aí é que vem uma vertente muito forte, humana sobre o assunto. É essa questão. Deus nos dá liberdade de escolha. Nós temos o direito de não aceitar. E os progressistas não aceitam. Não aceitam isso. Agora, alguém aceitar ou deixar de aceitar não muda a verdade de Deus. Deus está revelando para nós o que aconteceu. Qual é a realidade nossa? Agora, nós que aceitamos e nos submetemos à autoridade bíblica e ao caminho que a Bíblia propõe, no caso para nós, em Jesus Cristo, nós encontramos a liberdade do pecado. Porque a mesma Bíblia que aponta a realidade do pecado, ela mostra a saída para o pecado, a solução, que não estava em nós. Esse é outro ponto que vamos diferenciar dos progressivos e outras teologias por aí. A saída, a solução do pecado não está em nós, não é? Mas pela fé em Cristo Jesus. O outro texto que eu botei aí, Salmo capítulo 53 e versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então a verdade da condição humana fora de Deus é que não há bondade intrínseca, não há justiça intrínseca, perfeição, ou seja, não existir pecado, todos pecaram, não é? E por isso não se encontra essa perfeição, como diz o texto de Salmo, em absolutamente ninguém.
E isso, irmãos, é tão central para a nossa salvação. Porque no momento que nós entendermos que a situação do homem ou seja, que nós somos bons originalmente, que não há uma situação de pecado, se nós não temos um problema chamado pecado, que distancia, que separa o homem de Deus, escute por favor, se nós não temos este problema, não há necessidade de Jesus, ok? Então, salvação vai perder completamente o sentido bíblico. Se nós mudarmos a verdade básica em relação ao pecado, que nós somos revelados, nós vivemos algo dentro de nós, seres humanos, ok? Eu e você, vamos dizer, alguém que veio antes de aceitar Jesus, né? Que não conhecia esta mensagem desde cedo, desde a sua infância. Ainda se convivia, né, com esta realidade dentro de si. Mas quando nós somos expostos a esta realidade, entendemos e aceitamos como verdade, então vai fazer sentido para nós uma solução a qual Deus propôs em Cristo Jesus. Mas se nós não aceitarmos esta situação de pecado, se nós não quisermos aceitar que essa não é a minha posição, nós não precisamos de salvação. E é isso que nós temos visto no mundo evangélico, de uma maneira às vezes direta, de uma maneira às vezes disfarçada, e assim por diante. A rejeição da exclusividade na salvação, o universalismo. Enquanto a teologia progressiva, como este homem aqui, fala claramente, não existe inferno, isso foi mal entendido, vocês não estão entendendo a Bíblia direito, e etc. E este movimento do universalismo tem crescido cada vez mais. A Bíblia diz, Daniel 12:2, diz a palavra, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Mateus 25:46 é Jesus agora. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus ainda dizendo em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o quê? À perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então nós vemos nestes 3 textos, não são os únicos, mas uma realidade eterna de 2 diferentes fins. Claramente a Bíblia mostra ou ensina-nos que há fins diferentes dependendo da escolha ou do lugar espiritual que nós estamos nesta terra. Segundo tópico do nosso estudo, a visão bíblica sobre a verdade. Então estamos na página 35, a autoridade das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, diz o nosso comentarista, inspirada pelo Espírito Santo e útil para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Nós lemos este texto. Sua autoridade não está sujeita à cultura, às modas ou às filosofias humanas. E essa é uma beleza da palavra de Deus. E, na verdade, não só uma beleza, irmãos. Honestamente, aqui entre eu e você, é um mistério maravilhoso de como um livro como esse, um livro, literalmente, histórias como essa, o aprendizado da Bíblia pode ser relevante a tempos diferentes. O tempo que ela existe, quantas mudanças culturais sobreviver e ser a verdade de Deus neste tempo todo. E ser relevante, ser o que ela é para nós hoje. E não só na questão das diferenças de tempo, mas de culturas dentro de um mesmo tempo. Nós que vivemos na cultura ocidental, ou alguém que vive na cultura oriental, ou alguém que é mais indígena, né, tem menos contato com esses 2 tipos de cultura grandes que nós falamos. Seja qual for a diferenciação, esta Bíblia, esta palavra, ela é verdade para cada um destes povos. Ela permanece firme para sempre. Já lemos este versículo aí também. Jesus mesmo afirmou, a tua palavra é a verdade, ela jamais relativizou. Ele jamais relativizou a Escritura, mas cumpriu em cada detalhe. Negar a autoridade das Escrituras é colocar em risco a própria salvação. Pois é por meio da palavra, veja isso, eu sublinhei isso aqui, é por meio da palavra que conhecemos o Evangelho. A Bíblia não é um livro que pode ser reescrito conforme as emoções. Ela é a revelação objetiva de Deus ao homem. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. Ora, então veja aí. O que nós conhecemos de Deus, nós conhecemos pela palavra de Deus. Alguém vai dizer, mas em Romanos diz que a natureza prova que tem Deus. Sim, prova que tem Deus. Paulo está certo, nós cremos nisso. Mas não conhecemos o Deus da natureza pela natureza. Amém? Então, o ponto que Paulo está dizendo aí é que quem observa, e eu tenho
feito alguns estudos sobre isso, os cientistas, é impressionante. Quanto mais se conhece, principalmente deste mundo chamar astronomia, né, do universo e etc., quanto mais essas pessoas... o próprio Einstein, ele diz, a conclusão que eu chego, ele diz, eu queria nunca ter chegado, porque ele não cria em Deus. Jamais queria ter chegado, mas eu não tenho outra. Cientificamente, nós temos que entender isso e aquilo outro. Que há um começo para o universo, principalmente no caso dele, há um começo para o universo. Aleluia! Então, a ciência vai provando esta realidade, né? A natureza comprova que houve alguém que planejou, que houve um princípio, tá? Mas ela não ensina sobre este Deus. Não conhece o coração deste Deus, ok? Então, é a palavra de Deus. Tudo que nós conhecemos sobre Deus vem da palavra de Deus, inclusive o caminho de salvação. Então, se alguém cria uma outra teologia, uma outra religião fora da palavra de Deus, não é de Deus, ok? Então, a nossa salvação, com certeza, não está vinculada com essa, porque a Bíblia Sagrada é a única revelação da parte de Deus para o homem. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer amém? Graças a Deus. Amém. Cristo no centro. O evangelho tem em seu centro a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus encarnado, que morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Qualquer teologia que retire o Cristo de sua centralidade perde o seu propósito. A fé cristã não gira em torno do moralismo, nem se resume a causas sociais, que esse é um foco grande para os progressistas, mas envolve a reconciliação entre Deus e o homem por meio de Cristo. O centro da Bíblia é isso, irmãos. O pecado separou, Deus mostra, vem ao encontro de nós, da nossa história, e quer reconciliar o homem com Deus de volta. Toda a Bíblia gira em torno disso, do relacionamento de Deus conosco. O resto é resto. Diga-se de passagem, passageiro. A nossa vida aqui é curta. Gerações já passaram, não sei quantas gerações ainda virão, porque a Bíblia assegura que há uma vida eterna, há uma eternidade à frente de nós. Como Paulo declara, já estou crucificado com Cristo e a vida que agora vivo na fé de Deus. Cristo não veio satisfazer as expectativas humanas, mas para cumprir o propósito eterno do Pai. Ele nos chama ao arrependimento, não à autoafirmação, uma palavra que eu sei que você tem ouvido demais, né? A teologia progressista tende a fazer de Jesus um mestre ético, ignorando seu senhorio e sua obra redentora. Então, isso é uma verdade. Quando você vê Cristo, né, nestas literaturas, a tendência de pegar palavras separadas de Cristo como uma pessoa que luta pela bondade da humanidade, justiça social e outras coisas assim. Ou seja, não se fala da maior obra que ninguém mais podia fazer. Outros mestres podiam se levantar. Outras boas pessoas, outros líderes religiosos podiam se levantar e se levantaram antes de Jesus e depois de Jesus. Mas ninguém pode ser o Cordeiro perfeito. Ninguém podia ser este. Absolutamente ninguém. Mas eles não falam sobre isso. Por quê? Porque o cerne desta religião, como nós já falamos, o nosso pastor aqui nos ensina, é importante nós como professores colocarmos isso. O cerne não está na resolução do problema maior da humanidade, do pecado. Não. Está em pegar as nossas realidades culturais de hoje e reinterpretar, adaptar a Bíblia, aquilo que nós entendemos que vai funcionar para a nossa sociedade, e usar isso como nosso vocabulário, ou seja, um cristianismo adaptado. Terceiro subtópico e último, é bem curto este, a história da igreja desde os primeiros séculos. A igreja tem preservado a fé por meio de credos, concílios e confissões. Estes documentos não substituem a Bíblia, mas refletem seu ensino fiel em resposta aos erros que surgiram ao longo dos tempos. O credo de Nicéia, por exemplo, reafirmou a divindade de Cristo diante da heresia ariana. O credo atanasiano protegeu a doutrina da Trindade. Os reformadores reafirmam a suficiência da Escritura, a centralidade de Cristo. Todos estes são marcos essenciais. Eu vou adicionar mais uma coisa aí. Vocês estão prontos para essa? Vou adicionar mais uma coisa aqui. Os hinos da harpa. Falei com a irmã Vânia essa semana. Irmão, eu descobri porque há um ataque global. Eu já moro aqui há 30 anos, estou fazendo 30 anos nos Estados Unidos. E desde então, pertenci à Assembleia de Deus, brasileira, na minha, graças a Deus, era a irmã Vânia que estava no louvor e ela cantava os hinos da harpa.
Mas, desde que eu estou nessa Assembleia de Deus Americanas, não só não se canta, parece que se tem literalmente uma aversão, irmãos. É uma coisa assim. E eu fico me perguntando, até um tempo atrás, quando as músicas eram um estilo mais rock, mais moderno, eu falava, olha, é questão de gosto musical. O problema é que realmente a enologia né, tem um estilo muito próprio dela, ainda que há uma diversidade de gêneros aí, né, musicais. Eu não entendo muito essas palavras de música. Talvez a irmã Raquel vai me corrigir alguma coisa, mas o fato é que não é suficiente, não é moderno o suficiente. E eu pensava nisso. Até que, caminhando nesses estudos que eu tenho feito, eu cheguei a uma conclusão, e foi essa semana que me veio assim. Eu falei, gente, o problema é que não são só os credos do passado, não. Se nós cantarmos os hinos da harpa, ou do cantor cristão, ou qualquer desses cânticos, hinos que gerações têm cantado, nós cantávamos teologia bíblica, irmão. A gente cantava do céu, da realidade do céu e inferno, de salvação, do sacrifício de Jesus. Nada destas coisas que são o cerne da Bíblia está dentro deste mundo progressista, ok? Então, eles simplesmente não podem aceitar a existência destes hinos. Porque se os crentes cantar, os crentes vão saber a doutrina. Vão descobrir, não precisa de credo lá pro Ronconcon, não, que as nossas gerações todas, porque há desses hinos que são extremamente antigos, né? Que as nossas gerações, historicamente, têm crido numa mesma coisa. Agora, qual o ponto, então, que eu coloco no meu roteiro aqui? A gente vai ler alguns versículos bíblicos da teologia progressista, e é um perigo para nós. Escute, por favor, professor. Um dos problemas maiores que nós temos, e vamos conviver com isso, é que os nossos alunos jovens, nós estamos falando da classe dos jovens, alguém aqui que não é professor dos jovens tem filhos, ok? E vão olhar para esses novos evangelhos de hoje, jovens, dessas novas igrejas, e vão dizer, olha, é melhor que eles estejam lá. E eu entendo o nosso clamor como pai e mãe, tá? Mas você vai dizer, porque lá é igreja, lá se fala de Jesus, e você vai colocar, fala-se de amor, ou seja, de coisas que são, ou seja, palavras bíblicas, sentimentos que são de verdade. Agora, eu quero lembrar a você, e é por isso que eu coloquei, e o pastor também colocou isso aqui, dentro da teologia progressiva, os termos que são usados, apesar deles existirem na Bíblia, eles são redefinidos. Eu vou colocar 3 aqui: justiça, amor e obras. Estes 3 termos bíblicos, que na Bíblia significam uma coisa, para eles significa outra coisa. Ou seja, nós vamos estar ouvindo falar da justiça de Deus, e ele está falando de uma coisa completamente daquilo que a Bíblia chama da justiça de Deus, ok? Então, nós hoje em dia não podemos mais deixar de ter o cuidado de definir os termos, porque para uma juventude que escuta coisa para todo lado, para ele o amor significa isso. E a gente tem que definir o amor bíblico, a justiça bíblica, ao lugar das obras na Bíblia. Então, a justiça, por exemplo, é o primeiro subtópico, de retidão e juízo, que é o que justiça na Bíblia significa, entre outras palavras, para eles, igualitarismo. Jeremias 11:20, claro que os versículos que eu vou ler são bíblicos, é o que a Bíblia ensina como justiça. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz. Veja, a justiça está relacionada a um juiz. O Senhor dos Exércitos é um justo juiz, que provas os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a causa. Eu aprendo 2 coisas. Primeiro, que a causa do justo é recebida por Deus. Ele vai fazer juízo. Ele vai fazer justiça, ok? E a segunda coisa é que, se ele está fazendo justiça por um justo, alguém vai pagar o preço da injustiça. Há uma vingança de Deus contra toda a injustiça. Há, escatologicamente, o grande dia do Senhor, que são 7 anos de grande tribulação, mas há uma justiça de Deus que é pessoal. Não significa momentânea. Deus é longânimo. Não significa que alguém fez mal e pá, acontece algo mal com ele. Não, graças a Deus que não é assim. Porque nenhum de nós aqui viveu em perfeição. Nós não gostaríamos de ser alvo do juízo de Deus. Mas não significa que a justiça de Deus não esteja pesando. Ok? Então, a justiça de Deus pesa como uma balança. E quando chega a um limite, como nós estamos estudando na lição dos adultos, né, de Sodoma e Gomorra, quando chega aquele limite, então Deus entra em juízo. Tá? 2 palavras diferentes, mas que ensinam um mesmo tema bíblico da justiça de Deus. Deus é justo. E é um clamor que eu tenho feito
ano após ano, ao ensinar, principalmente publicamente no YouTube, que nós não precisamos, e Deus chama-nos como crentes a confiar na justiça dele. Escute, por favor. Porque a nossa sociedade, inclusive cristã, nos empurra a brigar pela nossa justiça, a lutar pela nossa justiça. E Deus diz, olha, seja pela verdade, mas confie em mim. A verdade é que nós temos lutado e a gente não está chegando muito longe, vamos ser bem honestos. Às vezes a gente está perdendo muito mais do que ganhando, historicamente falando. Tá? Agora, o Deus que eu e você servimos, quando é ele que se move, irmão, ele resolve o problema. Quando ele quer, quando é o tempo dele, quando é a hora do juízo dele, ele faz, irmãos. E não deixa resquício. E não sobra para ninguém. É fulminante. Feito o Herodes que morreu, fulminante. Foi ou não foi? Glória a Deus. Então, Deus, quando ele quer fazer, se a nossa esperança está nele, ele faz no seu tempo, porque a justiça pertence a ele. Glória a Deus. Apocalipse 20, 12. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Tá aí, esse texto aí é do último juízo que existe, que vai existir. O último julgamento, chama-se o trono branco. E abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. Então existe o livro da vida, né? Que nós pregamos isso, mas ninguém pode cantar hoje sobre o livro da vida. Por isso que não tem mais hino. Porque não pode ter hino falando do livro da vida. Aleluia. Glória a Jesus. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Que isso? Segundo as suas obras. Ok? Então vai haver um juízo, ou seja, as obras de qualquer um pesa, irmãos. Não se engane. Deixa Deus pesar. Ele sabe o que faz e vai haver um juízo individual. Isso aí é individual. Cada um vai ser lido os livros sobre aquela pessoa. E por causa disso, há um juízo eterno e uma condenação eterna, como nós vemos no Apocalipse. 103 de Salmo, versículo 6, diz: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Então, a causa do oprimido, né? A força deste evangelho social é isso. E os oprimidos? Os oprimidos confiam em Jesus. E este Jesus não só diz que vai fazer juízo contra os que oprimem, mas ele supre, muitas vezes milagrosamente. Este é o Deus que eu sirvo e tenho servido em toda a minha vida. Eu já tive como Paulo, tempo de abundância e tempo de escassez. Amém? Eu, pessoalmente. E eu vi a mão de provisão de Deus, e eu creio que cada um de vocês também tem testemunhos como este. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 a 9, diz o texto: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, alguém padece pelo reino de Deus. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então, alguém está sendo atribulado e alguém está atribulando. E Paulo está dizendo aí, né, que ele vai, existe isso, ele vai trazer a justiça. E a vós que sois atribulados, vai fazer justiça aos que atribularam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Esse é o pagamento de Deus. Quando se manifestar o Senhor desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição. Tá aí a Bíblia. Ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Amém? Volto a dizer, toda vez que eu falo disso, irmãos, eu não sei como é que cada um de vocês, professores, sente. Eu só posso imaginar que vocês sentem como eu, né? Porque a gente é assim mesmo, que o ser humano. Então, o que eu sinto, eu acho que vocês sentem também. Eu não tenho facilidade de falar sobre este assunto. Eu não tenho alegria de expor a ninguém a realidade eterna do inferno para alguém. Nós, historicamente, temos sido acusados, né, Eu me lembro a primeira vez que isso aconteceu comigo, era uma mãe de um aluno meu de matemática, eu dava aula particular no Brasil, de matemática, e ela soube que eu era crente, ela me chamou num canto e disse: a única coisa que eu quero é que você nunca fale sobre este assunto de inferno com meu filho, para não deixar ele tendo pesadelo e etc, etc. E por quê? Porque é difícil, ou seja, é uma realidade dura de encarar. Mas como eu disse no princípio, esta é a verdade. Este é o peso da justiça de Deus contra o pecado.
E é porque o pecado é tão pesado e tão impossível para o homem de resolver, solucionar este problema, que Deus enviou a Jesus. Ele se fez homem, ele morreu numa cruz, e ele passou pela realidade dos 3 dias até a ressurreição acontecer. Tudo isso ele fez para solucionar aquilo que nós não podíamos solucionar. Amém? Então, é difícil? Ainda assim, é difícil. Só tem uma coisa. A nossa visão, nosso sentimento não muda a realidade. Isso pode ser aplicado nas coisas da vida. Quando eu ensino minha filha, nas coisas da humanidade, o meu sentimento, nosso sentimento não muda a realidade. Então, nós convivemos até nas coisas materiais, humanas, com a realidade. A gente tem que encarar a realidade como é, irmãos. Ninguém pediu para nascer. Mas uma vez que a gente nasceu, o mundo é isso aqui. O mundo é isso aqui. O mundo é cheio de desprazeres para nós. A gente quer pensar que a natureza do homem é boa e a gente descobre que o chefe está tentando enganar a gente, que a outra está fazendo assim. Até um irmão em Cristo Jesus fez isso com você e você fica apavorado. Mas a Bíblia explica o que é a natureza pecadora do homem. Agora há um poder, aleluia. Há um poder transformador, aleluia. Há um poder restaurador disso. E aqueles que recebem vão ter a vida eterna com Deus. Então eu entendo que é difícil para nós, mas é Bíblia, é a verdade de Deus e é o que é. Pronto. O amor deles não é de sacrifício, nem de verdade, que é o amor bíblico, mas de tolerância e afirmação. Qual é o amor bíblico? 1 Coríntios 13, 4-6. O que diz este texto? O amor é sofredor. Tá aí, o amor da Bíblia é sofredor. Ele é benigno. Ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, não se ensoberbece e é contra ninguém. Quem ama o amor de Deus, o amor ágape de Deus, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, tá aí. Então, um amor que tem interesses guiados não é o amor de Deus. Não se irrita, não suspeita mal. E eu vou ficar mais forte que neste último versículo, apesar de pequeno. Não se alegra, ou folga, né? Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E essa última palavra é onde eu quero, inclusive, trazer um pouco mais de força espiritual aí. Porque é onde nós diferenciamos mais. Enquanto o amor progressista diz nós amamos, então, portanto, nós temos que afirmar a pessoa naquilo que ele quer ser, ou naquilo que ele acredita. Não. O amor divino, ele se alegra, ele folga com a verdade. Porque a verdade, disse Jesus, ela libertará. Aleluia. Alguém pode se enganar acerca de não existe inferno, não existe pecado e viver nesse... Tudo bem, é o nosso direito. Deus nos fez livre para decidir o que a gente quer crer, inclusive. Agora, ele revelou a verdade. Ele revelou a verdade. E nesta verdade, então, você pode encontrar solução, liberdade. Liberdade. Porque enquanto você estiver dizendo, é assim, não quero assim, você continua preso. Nada mudou na sua vida. Nada mudou na sua vida. Agora, quem aceita a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, encontra liberdade espiritual. E só quem foi um aprisionado, irmão, do diabo. E quanto mais, essa é uma coisa mais interessante, quanto mais aprisionado, me lembra que Jesus falou uma coisa dessa para uma pessoa? Ele diz, você foi perdoado pouco, meu amigo. Acho que é Simão, né? Por isso que você ama pouco. Aleluia. Por isso você ama pouco. Mas essa mulher que você está falando mal dela aqui, ela sabe. Ela sabe por que ela ama desse tanto. Ela sabe por que ela está fazendo esse sacrifício. Ela sabe por que ela está dando isso. Porque os seus muitos pecados. Então nós reconhecemos algumas pessoas que saíram, irmão, que era, olha, papel amassado do diabo, irmão. Sofreram. Todo pecado, a vida do pecado é uma vida de sofrimento espiritual, tá? Mas alguns, então estes, quando saem para a liberdade de Cristo, aí ele entende o que é liberdade, mas todos deveríamos entender, Se nós nascemos de novo, se nós temos agora liberdade espiritual. Ontem eu estava lendo um livro de história com a minha filha, e isso veio em questão, porque ela fica revoltada quando ela lê as coisas históricas e como que alguém pode fazer isso, e etc. Então eu acabei entrando no assunto de que a nossa liberdade, que ninguém pode tirar de nós, é a liberdade espiritual. Então alguém como Paulo e Silas pode estar preso no cepo e ainda tem a alegria de cantar hinos e orar e agradecer ao Senhor. Enfim, vamos para frente. Esse é o amor bíblico, diferente da tolerância e da afirmação, ou seja, se afirma a mentira. Nós sabemos, todo mundo sabe, isso aqui é mentira, isso aqui não funciona assim, não é assim.
Até socialmente todo mundo sabe, mas é amor dizer, não, se para você eu amo você, então tá tudo certo. Não, irmão. O amor bíblico sofre com a pessoa. E às vezes a gente está evitando, inclusive, o sofrimento, porque batalhar contra essas realidades que nós temos visto hoje, a gente sofre, irmãos. A gente sofre como pai, como mãe, como professores, como conselheiros. É sofrido, é um processo. Mas há poder espiritual, há vitória, há poder de liberdade em Cristo Jesus e nós temos que crer isso ou então não cremos. Amém? As obras. Para eles, a ortopraxia é mais importante do que a ortodoxia. O que significa isso? O que você faz, me lembrei agora estou vendo a professora Vânia aqui, de uma amiga, uma colega dela lá que mudou-se e escreveu uma carta para ela, tamanho de um bonde, que agora ela foi iluminada. Que o importante do evangelho é praticar, é fazer o bem. E agora eu tô liberada. Palavras que vão bem de encontro a tudo isso aqui, né? Tô liberada agora, porque agora eu entendi que não é o que você crê, não é negócio de crer em pecado, crer em doutrina, e crer na palavra de Deus e crer em céu. Não. A nossa liberação, viver para Cristo é fazer o bem. Aí eu dou para as pessoas e eu faço isso. Amém? Tá muito bom você dar para as pessoas fazer isso. Só que, biblicamente, isso deve ser consequência da nova vida em Cristo. Porque na ortodoxia, ou seja, na verdade bíblica da revelação de Deus, ele ensina que as obras não salvam a ninguém. Ensina que há uma realidade de pecado. E se não há pecado, então não há necessidade de Cristo. E assim por diante. Mas se há pecado, há necessidade de Cristo. Há necessidade de transformação. Há um Espírito que vem morar em nós. E porque ele vem, então ele vai trazer o fruto do Espírito em nossas vidas. E as boas obras vão seguir. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Diz o texto, nós estamos terminando praticamente esse tópico agora. 4 e 3 diz, porque virá tempo em que não sofrerão, que bonito esse texto, não sofrerão ação doutrina. Ninguém mais quer doutrina. Nós estamos vivendo nesse tempo, viu, irmãos? Estamos vivendo. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então tá aí, nós vivemos exatamente neste tempo. Porque as pessoas não querem mais aceitar o que eles chamam de evangelho quadrado, antigo, hino da harpa, tudo isso. Ou seja, não querem acertar a verdade de Deus. Então eles têm hoje doutores que fazem uma nova teologia. Eu estou chocada. Vou mostrar. Eu estou chocada com este livro aqui. Uma dessas doutoras, eu tenho até uma entrevista com ela no meu canal. Respeito, uma pessoa muito capacitada. Não conheci o restante do material dela, mas ela fez um livro sobre masculinidade muito próprio, e eu a entrevistei acerca deste assunto, uma americana muito conhecida e publicada no nosso país e no nosso meio evangélico. Como eu digo, os nossos alunos de teologia estão estudando isso. Mas, irmãos, doutores que estão fazendo para si isso mesmo, porque não podem aceitar a verdade, estão fazendo uma teologia errada. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 5 a 7. Tendo aparência de piedade, é isso que se vê, é isso que se escuta, todos estes têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes diz a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus, irmãos? Deixa o quê? Afasta-te. Destes faz o quê? Afasta-te. E isso é um alerta para nós, e eu sei que a maioria de nós entende isso sim. Nós não temos outra arma com os jovens. Não vai ser convencer, porque é possível que eles convençam melhor do que nós. Escute, por favor. Ou nós dizemos, esta é a autoridade bíblica e esta é a palavra de Deus. E ou eles aceitam ou não aceitam. Não existe outra saída. Eu imagino que o seu coração viva o mesmo que eu vivo. E é isso que eu vejo. Eu não tenho outra arma maior. Eu estou criando filhos em casa nesta realidade cultural de hoje. E a arma que eu tenho para me sustentar, porque em termos de convencimento, são muitas filosofias, é muita gente inteligente, irmão, escrevendo. Esse pessoal é capaz, irmão. Tem gente capaz, irmão. Tem gente capaz. Que me deixa a boca aberta da capacidade deles. Por trás de tudo que é escrito, há uma virtude espiritual. Escute, por favor. Nada que se fala, nada que está escrito é sozinho racional. Escute, por favor. Há uma virtude espiritual correlacionada com o racional, ok? A Bíblia diz, afasta-te, joga fora. Timóteo, foge, tá? Então são palavras fortes. A Bíblia usa palavras fortes e não é por pouco. Não é sem querer. Não é exagerando. O meu pastor
dizia, a irmã Manuela nunca vai ter problema, porque quando vem o mal lá na esquina, ela começa a gritar aqui de onda. Ela é exagerada. Ele sempre falava, eu ri agora, lembrei dele. Eu sou exagerada. A palavra de Deus não é exagerada. Quando a palavra fala forte, irmãos, abra o olho, tá? Então, destes afasta-te. Porque eu quero dizer para você que para fazer um material a pedido do meu pastor, eu preparei uma apostila um tempo atrás sobre igreja emergente, sobre este assunto aqui, mas o mesmo que o pastor Silas fez aqui, eu fiz a pedido dele. E eu li vários desses livros, li vários autores. E eu sou crente, irmão. Eu sou crente em Jesus, pentecostal. Amo a Jesus, eu sou crente, irmãos. Mas eu acabei esse processo acabada espiritualmente. Eu tive determinadas reações que eu nunca tinha tido na minha vida. E eu fui atrás do pastor. Eu disse, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Olha, irmão. E eu já era crente madura, irmão. Era crente madura. E ele disse, minha filha, você não soube fazer isso. Ele diz, quando você for chegar perto de um material desse, você tem que ir preparada espiritualmente. Você não vai aberto só para ler isso, não, porque isso é demônio, minha filha. Isso é demônio, essas coisas aí. Então você ore, você vai, e ele me explicou como me preparar. E até hoje eu faço isso. E às vezes eu não consigo. Tem coisas que eu sinto claramente do Espírito. Não veja, não faça, não leia. E outros, quando eu começo a sentir uma presença espiritual rara, eu oro. Tá entendendo? Agora, eu não recomendo a ninguém fazer isso, a não ser que seja, ou seja, que você vai escrever sobre isso, que você sinta-se vocacionado para este fim. Os demais, eu digo, em nome de Jesus, não olhe, não veja, não receba. Agora, entre nós aqui, eu com você, que já há algum filtro, e é por isso que às vezes eu escuto alguma coisa dessa, através já de algum filtro, e assim mesmo tem que estar ligado no Espírito, irmãos. Ainda assim, você tem que ficar, porque esse negócio é pesado, irmãos. Não vem de outro lugar, não. Que não existe inferno, que não existe pecado, não vem de outro lugar, não. Vem do mentiroso. Jesus disse dele, ele mente desde o princípio, ok? Então, nós não podemos, como diz, destes afasta-te, ok? Mesmo com filtro, você vai aprender, porque você tem que ensinar, você tem que explicar a verdade para os alunos, você tem que reconhecer o que há aí. No entanto, quando você fala da palavra, fala com virtude em nome de Jesus, porque ela tem poder para parar com este poder das trevas que está aí. Vamos ler o outro texto? Tem mais um aqui, deixa eu ver como é que é. Romanos, já li, não, faltam alguns versículos, né? Porque deste número, ou seja, desses que têm aparência de piedade, mas negam, são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados levados de várias concupiscências. Ou seja, eles vão entrar no contexto das pessoas e vão carregar essas pessoas que já têm os seus problemas mais para longe de Deus. Essas pessoas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o seu coração já tem uma agenda. Pronto, é o que acontece aqui. Romanos 10:9 diz a Bíblia, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ok? E em teu coração creres, ortodoxia, tá aí. Em quê? Que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, salvação tem a ver com ortodoxia, tem a ver com o que se crê. Tem que conhecer o caminho, tem que conhecer a palavra. Amém? Tem que aceitar a palavra. Salvação, ou você vai pela palavra, não existe salvação. Agora, não precisa muito evangelho para entrar na porta da salvação, não. Também tem isso. Ninguém precisa ser formado em teologia para entrar na porta da salvação, não. No caminho da salvação, não. Não. A irmã Vânia, que já foi à África muitas vezes, já viajou o interior do Brasil muitas vezes, países da Centro-América muitas vezes. Alguns de vocês conhecem pessoas analfabetas e são tão salvas como nós somos. Não conhece muito de Bíblia, não. Não precisa muito. No entanto, precisa. Não é só praxia, não é só prática, não é só ser bonzinho. Essa já é alguma religião que alguns de nós saímos dela, falava. E nós sabemos que não estávamos libertos, não tínhamos a liberdade nem salvação em Cristo Jesus. Terceiro tópico e último. O tempo passa, né, irmão? Mas esse parece que é menor. Vamos lá. Consequências para a igreja. Confusão doutrinária. Quando as doutrinas são tratadas como meras opiniões, a fé cristã torna-se subjetiva e individualista. Cada um passa a crer no que quiser, gerando um ambiente de insegurança espiritual e falta de unidade. O resultado são igrejas frágeis que não resistem às crises ou às tentações do mundo. Isso é uma verdade forte, porque não tem substância, não é verdade. A fé que salva é aquela que está firmada sobre a verdade imutável de Deus, não sobre ideias passageiras. Como disse Jesus, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Veja, ideias passageiras, uma das coisas do progressivismo é que a doutrina bíblica ela deve ser fluida, ou seja, ela deve funcionar, adequar-se, não é funcionar, adequar-se a cada realidade cultural. Então, ela não pode ser rígida, ela tem que ser fluida. E o pastor aqui nos está dizendo com muita determinação que não funciona assim, né?
A palavra de Deus, ela é imutável, ela é a verdade de Deus. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A confusão doutrinária abre portas para heresias e enganos. E é o que nós temos visto hoje multiplicado ao nosso redor. E eu estou falando de heresia e engano, e Paulo estava falando disso também no meio cristão. Porque quem está no mundo não é heresia. São as várias diferentes ideologias, teologias, religiões, tá? Heresias e enganos se está falando quando Paulo fala, quando Jesus fala, quando Pedro fala, está falando no contexto da igreja, quando Judas fala, está falando no contexto da igreja, ok? A solução está no ensino fiel da palavra, no ensino bíblico sólido a partir do púlpito da igreja e da valorização da teologia sadia. Isso é muito importante, porque se não começar, nós estamos vivendo isso, eu e meu esposo. Meu esposo participa junto ao grupo dos homens na igreja, e ele diz, o que eu posso fazer? Se a liderança não está no mesmo, né? Porque ele diz, como é que eu faço para responder isso? E eu disse, não tem outra. Você tem que instruir as pessoas que entendam uma dúvida sobre isso, tem que falar com o pastor, tem que pegar a orientação do pastor. E ele diz, mas e aí? Como é que vai ser? Eu falei, a gente não pode sair disso. A gente não pode sair disso. O pastor da igreja é a liderança espiritual da igreja. Se nós não podemos confiar no pastor da igreja, então a pessoa não deveria estar nessa igreja. Se o pastor da igreja está em um outro caminho, numa outra verdade, não é bíblico, então as pessoas, na verdade, não deveriam estar nessa igreja. Eu sei que é difícil, que todos nós estamos neste caminho, há determinadas diferenças, mas se todos nós estamos debaixo da autoridade bíblica, nós intercedemos, estamos nessa luta, isso é a única coisa que pode nos unir, irmãos. A única coisa. E é por isso que eles dizem, não seja uma só, seja diverso, seja fluido, seja tolerante, tá? Porque a Bíblia, se nós tememos a Bíblia, vai nos unir. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, esta é uma realidade, tem que vir da liderança. Você e eu, que somos professores de escola dominical, sabemos disso. Hoje, ainda damos graças a Deus que existe escola dominical, ainda que ela está se murchando, inclusive no Brasil. Alguns irmãos me escreveram no canal e disseram, irmã, não é só aí não, porque aqui não tem mais escola dominical. Na igreja americana, e não só na Assembleia de Deus, nas Assembleias de Deus, eu acho que eu não vi nenhuma com escola dominical. Mas em algumas outras denominações, só os pastores mais velhos, igrejas pequenas, pouquíssimas. Se é 1% é muito. Sumiu, acabou. E este é o caminho que o Brasil está seguindo também. Que Deus guarde os nossos pastores. Porque enquanto houver ensino da palavra de Deus, há alguma esperança. Porque de muitos desses novos evangelhos que nós estamos vendo, se fala de Jesus, se fala de reino de Deus, grande palavra, reino inabalável. Se fala enfim, uma série de coisas que têm nome, mas são redefinidos e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Justiça sem salvação. A ação social é parte da missão da igreja, mas não pode substituir a pregação do evangelho. Eu até contestaria um pouco isso aqui, mas não vou fazê-lo agora, porque não me interessa fazê-lo agora. A teologia progressista muitas vezes enfatiza o fazer sem promover um chamado ao arrependimento. Isso é como eles fazem mesmo. Arrependimento é uma palavra que não existe. A palavra ali para eles seria redirecionar o bem, não é? Você está mal orientado, precisa, né, viver em volta do amor, da aceitação, da tolerância, e você vai redirecionar para o bem. Não existe a palavra arrependimento. Todavia, o maior problema do ser humano não é a pobreza material, e sim o pecado. E ou nós entendemos isso biblicamente ou não. E dependendo da situação que nós estamos vivendo socialmente, essa verdade torna-se mais fácil ou mais difícil para a gente entender. Mais fácil ou mais difícil para a gente entender não muda o que é a realidade. Tá? Então, em tempo de abundância, quem mora numa cidade grande, próspera, e está com um bom trabalho e etc., tem um sentimento. Quem está no Oriente Médio debaixo de guerra, ou na Ucrânia debaixo de guerra, tem outro sentimento. Mas nada disso muda a realidade. Se a nossa esperança, se nós soubermos que neste mundo nós estamos de passagem, que nós somos peregrinos, aleluia, que falta pouco e o que há de vir virá. Se nós cantarmos os hinos da harpa, nós seremos lembrados diariamente destas verdades, que são verdades bíblicas, e que a irmã Raquel essa semana mesmo falou comigo. Quando você fala isso nas suas aulas, Manuela, alegra o meu coração, meu espírito. Eu sei que são coisas simples da fé cristã, mas me traz é isso mesmo, não são verdades espirituais. Isso que se chama alimento. É por isso que a palavra de Deus
É o alimento para as nossas almas. Quem é que não come uma comida saborosa e se sente confortado? Alegrinho. Comer demais, aí já pesa, já dá sono, já dá cansaço, já dá tristeza. Dizem, né? Você ficou até triste. Pronto. Então, por favor, vamos tomar cuidado. Mas quando você come para saciar a sua fome, irmãos, traz alegria, irmãos. Isso é a fome humana. Nós temos sede da verdade de Deus. Nós somos seres espirituais também. Quando a palavra de Deus é verdade, é pregada, eu vejo isso, eu observo, às vezes, quando a pregação está meio autoajuda e etc., eu fico olhando, o povo está lá, concorda com a mente, eles estão felizes. Mas não tem uma reação espiritual. Quando um homenzinho decide falar uma coisa da palavra de Deus, não é que né? E às vezes o contrário, as reações espirituais. Isso até mostra o lugar onde cada um está, né, em relação às verdades de Deus. Mas nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, nos alegramos com a palavra. Mesmo com essa palavra que a gente diz é difícil da gente engolir ela, quando alguém escuta, irmãos, o pregador, a irmã, a professora de escola dominical, não sei se é, né? Tô vendo a carinha da irmã Cristina aqui, quando ela fala essas verdades, a irmã Cristina é delicada, ela é amorosa, eu amo ela. Já vi uma gravação da escola dominical dela, né? Aquela palavra suave, bem colocada, amorosa, né? Mas eu imagino que em alguns momentos a verdade bíblica não pode ser escapada. E graças a Deus que não pode, mas não deixa escapar não, não tira, não muda esse evangelho não, porque é este evangelho que tem poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação, ele é o poder de Deus para a transformação, ele é a solução para a nossa vida como seres humanos, é ele e nada mais. Então na hora que ela fala uma verdade que às vezes até sai meio duro de dizer, mas aí ela vê alguém dando glória a Deus, ela vê alguém rindo, ela vê alguém chorando, as lágrimas descendo, mesmo que aquela palavra confrontou o âmago. Não tenha medo de ser usado por Deus. E se trouxer raiva, está demonstrando alguma realidade dessa pessoa. Interceda em nome de Jesus. Porque a única solução para esta pessoa que reagiu é a palavra que você acabou de falar e nada mais. Porque essa palavra não é nossa. Será que nós cremos nisso ou não cremos nisso? Por favor, professor, me diga, por favor. Porque se nós que estamos ensinando não cremos nisso, mas se eu e você temos experiência com Deus e sabemos dessa verdade, se esta palavra já algum dia confrontou a sua vida, porque a mim sim, em coisas que foi forte, irmãos, coisas foi forte. E olha que eu sou crente desde pequenininha, mas você sabe como é que é. Às vezes a gente erra. E a palavra, quando vem do púlpito, e algumas vezes, houve uma vez que eu me lembro muito bem, eu me emocionei humanamente com um filmezinho que eu assisti, mudei alguma coisa na minha vida, e tô toda feliz. Não tem problema, adaptei a doutrina para... Não precisei adaptar, falei, isso não tem problema na Bíblia, achei tudo normal, e etc. Ainda que lá no fundo eu sabia que o Espírito Santo não estava muito contente com essa historinha minha, não. Eu sabia. Aí, bendita irmã que vai ler a Bíblia, para que vai ler a Bíblia, né? Graças a Deus, aleluia. Fui ler a Bíblia e veio um versículo que tá lá, ponto na cara. E aí, minha filha, o que você vai fazer? Você vai se submeter ou você vai continuar com a sua teologia adaptada ao seu caminho? Doeu, irmãos, mas eu me submeti. Peguei as coisinhas que eu já tinha comprado, as coisinhas que eu tinha alegria, joguei fora, tirei da minha vida. Eu digo, não, eu prefiro a palavra que me trouxe liberdade espiritual, aleluia. Outro dia eu falei numa classe dessas. Eu já mudei a minha mensagem. Eu, por um tempo, preguei, ensinei, sem querer ferir a ninguém. E por causa disso, eu tive que pedir perdão ao Senhor. E graças a Deus que há tempo ainda eu encontrei o perdão, Ele me perdoou. E hoje eu volto com Deus. Não farei, porque eu sei que é essa palavra que liberta. Vamos para o último tópico aqui? Estamos no último? Vamos ao último, chamado à fidelidade, página 37. Em um tempo de tantas vozes e pressões culturais, a igreja é chamada a ser uma voz fiel da verdade. Isso não significa ser rude ou inflexível, mas manter-se firme no essencial da fé, como fizeram os profetas, os apóstolos, os pais da igreja. Muito importante. Outros irmãos antes de nós fizeram, outros estão fazendo. Não se sinta sozinho em nome de Jesus. A fidelidade doutrinária é um ato de amor a Deus e às pessoas. Tá aí, quem ama as pessoas fala a verdade, porque ela não muda e é a verdade de Deus. Mesmo quando é difícil. Disse Paulo, pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes. Busquemos formas relevantes de comunicar a verdade, mas sem comprometer o seu conteúdo.
A igreja do Senhor Jesus é coluna e firmeza da verdade. A fidelidade doutrinária da igreja de hoje garantirá um legado seguro para futuras gerações. Então, as consequências do nosso roteiro aqui, os versículos bíblicos. Em primeiro lugar, fé sem arrependimento. Para eles é um caminho para o amor e a justiça. Segunda coisa, uma fé sem doutrina, uma fé fluida, diversa. Terceiro, uma fé sem esperança eterna. Há várias colocações, mas uma delas é a restauração da criação. Vou explicar daqui a pouco. Fé sem arrependimento é a fé progressista, ok? E escute, por favor, muitos dos movimentos hoje que estão levando muitos jovens, e a gente está dizendo, estão voltando, como é que chama? É revival, é avivamento. É uma fé sem arrependimento. Infelizmente, irmãos, eu gostaria de estar dizendo, realmente é de Deus, glória a Deus, eu gostaria de estar dando glória a Deus junto, irmãos. Mas como eu vou escapar? E para mim é muito duro, porque as pessoas estão, ai meu Deus, Deus está obrando, está fazendo, está revivando, e na Europa, e mas é o que a gente está estudando nessa lição aqui. Se não for uma fé bíblica, se não tiver ortodoxia, e eu não sou, irmão, não sou legalista, não. Há um monte de gente tentando me dizer legalista, principalmente aqui nos Estados Unidos. Olhe para mim, ouve o que eu falo e dizer legalista. Eu digo, não, eu sou bíblica. Ou a Bíblia é verdade ou não é. Agora, se você quer escolher outro caminho, tudo bem. Eu continuo até dando a paz do Senhor para você, se eu estiver na minha igreja, né? Eu vou atrás. Amém? Fé sem arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Para eles, o negócio da fé é você se reorientar para o bem, para, né, o que é de Deus e que Jesus e etc. Aquela coisa toda que não leva a lugar nenhum, principalmente a transformação espiritual. Versículo 1 e 2 diz, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então vamos ver o que João Batista pregou. O que João Batista pregou? Dizendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então hoje está na moda o reino, as 7 esferas da sociedade, etc. E o reino, e todo mundo, irmão, esses teólogos, é tudo reino, irmão, é tudo reino, e o reino, porque o reino deles, inclusive, é na terra. Tá? Mas tudo bem, algum é confuso e outro diz que é na terra, outro, enfim. É chegado o reino dos céus. Mas para entrar, João Batista disse uma palavrinha que tem um significado e não tem outro, por isso que essa palavra não pertence ao vocabulário deles. Arrependei-vos. Foi João Batista, né? Vamos ao próximo. Lucas 15 e 10. Assim digo-vos, que há alegria diante dos anjos de Deus, é Jesus dizendo, por um pecador que se arrepende. Pronto. Jesus explicou que no céu há festa, alegria. Quando um pecador faz o quê? Se arrepende. Então, ele está na expectativa, Jesus, do arrependimento. O outro de Jesus aí, 24 e 47. Era até o 46 e 47, eu não botei aí por causa do espaço. Lucas 24, 40. Isso aqui, olha, escute, irmãos. Isso aqui é uma palavra maravilhosa. Eu amo quando eu leio, tenho que ler essa palavra aqui. Jesus estava ressuscitado, tá? É um texto parecido com o que ele fala em Atos, lá, 1 e 8. Mas aqui ele anda um pouquinho mais para trás. Lucas 24, 46 e 47. Vou começar do 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Isso é Jesus falando com os discípulos, tá? 46. E disse-lhes aos discípulos, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome pregasse o quê? O arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus está dizendo dele mesmo, dizendo, olha, importa que o Cristo fosse sacrificado e ressuscitado ao terceiro dia. Convinha, para que cumprisse as escrituras, isso tinha que acontecer. E para que cumpra-se o resto do querer de Deus, qual é? É que em seu nome, ou seja, no nome de Jesus Cristo, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Pronto. Este é o projeto de Deus Pai. Foi para isso que ele enviou Jesus Cristo. Para que em nome de Jesus Cristo nós pregássemos o arrependimento e a remissão dos pecados. É por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que é evangelho? É isso aqui. Arrependimento e remissão dos pecados. Um evangelho, escute, por favor, eu vou concluir com essa palavra aqui. Um evangelho sem arrependimento e sem remissão dos pecados é um evangelho sem Cristo. Pode ter até o nome de Jesus aparecendo nas histórias, nas pregações. Mas o que Cristo veio fazer foi a vontade do Pai. E este versículo, irmão, se você quiser tomar um tempinho para entender este finalzinho aqui de Lucas 24, do 44 em diante, até o Pentecoste que está aqui como parte do projeto do Pai. Pentecoste não é coisa do movimento da Assembleia de Deus, não. Escute, por favor. Eu sei que você já sabe disso. Foi projeto do Pai. Está escrito aqui neste texto. Vamos passar para frente.
Atos 3:19. Então eu já falei que Jesus, João Batista, arrependei-vos. Jesus, arrependei-vos. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Está aí. Segunda pregação pentecostal de Pedro. Primeiro foi no capítulo 2 de Atos. Segunda está aqui no capítulo 3. A primeira ele falou também, arrependei-vos. Mas a segunda está aqui. Arrependei-vos, ou seja, sintam-se mal pelos vossos pecados e convertei-vos, vira o seu caminho contrário, vem para Deus agora. Para quê? Para que se resolva o problema que a humanidade tem. O que os separou de Deus, o que os está levando para a condenação eterna, o que pesa a justiça de Deus e vai entrar em justiça contra o pecado, em juízo contra o pecado. O problema é isso. Então, irmãos, qual a consequência da igreja? Nós estamos vendo uma igreja hoje crescendo, nós estamos vendo um novo movimento crescendo de uma igreja sem arrependimento. E eu pergunto, por favor, pode ser, tem o nome de igreja, mas pode ter salvação sem arrependimento? Me diga, por favor. Biblicamente, não. E presta atenção, ou nós cremos na autoridade da Bíblia e da palavra de Deus, ou não. Temos o direito. Você pode desistir, dar ouvido a algumas destes autores e dizer, olha, não. Agora, o que eu dizia, minha filha, quando nós temos uma experiência, aí é que muda tudo, irmãos. Aleluia. Aleluia, muda tudo, irmãos, muda tudo quando nós temos uma experiência de salvação. Quando há uma antiga Manuela e uma nova Manuela. E, inclusive, o batismo no Espírito Santo. Porque é uma experiência extraordinária que você sabe que não foi você. Que você sabe que não vem do homem. Que não foi uma mudança de cabeça. Não tem nada a ver. Quando ninguém tira de você. Foi essa experiência que salvou meu pastor. Quando um outro crente com uma visão teológica diferenciada começou a conversar muito com ele, etc., ele acabou que na razão dele, ele se questionou. Está aqui a filha dele para confirmar. Ele contou esse testemunho já na igreja. Ele chegou a um ponto que ele se questionou. Mas naquele momento o Espírito Santo deu essa iluminação para ele. Ele disse, quem te batizou no Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. Então são experiências, irmãos, tanto a conversão como o batismo no Espírito Santo, que nos faz, eu conheço este poder, este Deus, a pessoa já repreende agora, sei que isso é tentação do mal. Por quê? Porque eu conheço, quem tem experiência com Deus, ninguém pode tirar, ninguém pode arrebatar. Agora, não brinque. Não brinque em ler, porque a palavra é a mesma palavra. Nessa semana a gente falou sobre isso na outra classe. A graça que mostra o caminho que liberta é a graça que ensina. A graça ensina várias coisas, inclusive entre essas, fugir. Não abra o coração, não vai ser curioso para o mal, não vai abrir para ouvir a voz da serpente, por favor, irmãos. Você sabe que engano detectou, o Espírito Santo te fez sentir? Às vezes a gente nem entende no raciocínio. Eu já tive experiência como essa. No raciocínio eu não entendi. Mas no coração o Espírito Santo me fez se sentir mal. Sai fora, em nome de Jesus. Não vou falar mais, que o tempo nosso já foi. Fé sem doutrina, fluida e diversa. É o que acontece hoje. Não, de qualquer jeito, você pode vir com tudo, de todo jeito. Deus não é tradicionalista, Deus não é legalista. Então vem, tipo assim, se você quer um pouco diferente, é tudo um só. Você já viu o movimento dentre há um ecumenismo? Inclusive fora do ambiente do evangelicalismo. Mas dentro, teologias que são completamente contrárias. Ou Deus fez assim, ou fez assado. Uma coisa é contrária à outra. E nós estamos querendo nos abraçar, somos só um em Cristo. Esse daqui o Deus salva dessa maneira, esse Deus salva dessa maneira. E nós estamos dizendo, nós somos um em Cristo, porque a gente não pode ser diferente. Porque, olha nós colocando o humanismo e vamos aceitar a palavra de Deus para dizer, tá tudo bem, nós somos um em Cristo. Não somos, desculpa. Nós não somos. Nós não somos. Queremos ser um, então vamos para a Bíblia. Eu tenho problema nenhum de sentar com ninguém e ler e falar. E se nós não concluirmos, tudo bem. Tudo bem. Eu não vou ter guerra, eu vou ter paz. Eu vou amar. Amém? No entanto, eu não vou reconciliar a verdade de Deus com nada. Porque ou ela é a verdade de Deus, ou ela não é. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errai, por quê? Não conhece as Escrituras, está aí.
e nem o poder de Deus. São duas coisas, não vou falar sobre isso, mas que marcam e que fazem a doutrina não ser fluida nem diversa, né? Mas ser autoritativa para a nossa vida. Gálatas 1, 6 e 8 diz, maravilha-me, esse é o texto que a gente leu na lição, né? Que tão depressa, olha aí o pastor que ganhou essas almas para Jesus, tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Mas ainda que nós mesmos, ou seja, Paulo e os seus cooperadores, ou um anjo do céu apareça que anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. E o que nós estamos vendo hoje. Agora, eu e você hoje estamos tendo dificuldade de dizer isso é outro evangelho. A irmã Alissa claramente escreveu o título do livro dela, Outro Evangelho. O cristianismo progressista é outro evangelho. É outro evangelho. Tem o nome de Jesus, mas o Jesus deles não é o da Bíblia. Tem o nome de Espírito Santo, mas o Espírito Santo deles não faz o que o Espírito Santo da Bíblia faz. Escute, por favor. Os nomes, é por isso que eu falei, da redefinição. Tem o mesmo nome, mas a definição e a praxis, o que eles fazem, é diferente. O foco é diferente. Então, não tenhamos vergonha. Falemos com muito amor, que eu sei que nós somos acusados de não amar. Mas eu conheço alguns de vocês pessoalmente. E no espírito, eu conheço muito de vocês. Aleluia. Porque se vocês voltam ao meu canal, eu conheço vocês. Nós temos uma só verdade. Você volta. Nós amamos. Nós compadecemos. Agora, nós sabemos que a única coisa que pode salvar alguém é a verdade de Deus. A escolha dos nossos jovens por uma vida de pecado adaptada não vai dar certo. E não é só humanamente que eu estou falando. Humanamente vai dar errado. Humanamente vai trazer sofrimento. Mas principalmente e espiritualmente. E tem um problema ainda do espiritual. É que é o único poder para tirar, inclusive, do natural. Você fica tentando resolver, convencer, e é assim, não faça assado, entenda assim. E você fala da sociologia, e você fala da filosofia, e você explica, e você dá, e você faz, e você faz. E no fim do dia há uma prisão espiritual, e nós não estamos vencendo. Por quê? Porque nós estamos brigando a batalha errada. E a Bíblia nos diz isso. Nós estamos brigando a batalha da consciência. Essa irmã aqui diz com todas as letras. Eu sou cristã porque eu fui convencida ao cristianismo. Entre todas as filosofias que eu estudei, a mais lógica, que fez mais sentido para mim, foi essa. E, portanto, eu adaptei para minha vida e tomei como vida. Eu não sou cristã convencida, eu sou cristã transformada. Eu me rendi ao Senhor e houve um poder que atuou em mim. E há um poder que habita em mim. Na hora que eu balanço, que a minha razão não sabe bem, há um Espírito Santo que me faz sentir o que é certo e errado. E eu agradeço a Ele. E ninguém mais do que Ele tem interesse, irmãos, na nossa salvação. Ninguém mais do que eles. Nós não podemos amar mais do que Deus. Escute, por favor. Agora, Deus está dizendo que este evangelho, duro como é o poder de Deus. Escute, por favor. Ou nós dizemos, Deus, tu estás certo, e eu vou falar e pregar este evangelho, mesmo que me rasgue, porque a minha construção de educação diz que eu devo explicar isso, convencer, e o meu filho, a minha filha, o meu jovem adolescente que eu estou ensinando, mas não está mudando. Por quê? Porque não é o poder de Deus. Agora, quando o poder de Deus entra em ação, irmão, escute, por favor, o nosso evangelho não é natural, é sobrenatural, ou nós cremos ou não cremos. Então não vem que você crê em milagres se nós não cremos nem no milagre da conversão, que é o central da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus. É um milagre maior. E porque é um milagre maior, se a gente ora por outros milagres, por que nós não estamos orando mais por este milagre, crendo nesta palavra? Se no outro a gente declara as palavras de Jesus, por que nós não declaramos a palavra de Jesus para salvação? Não há outra saída. Tem uma coisa, eu vou terminar aí. É o poder de Deus. Tá aí. Nessa hora quem atua é Deus. Você fala a verdade e é o Espírito Santo que convence. É o que Jesus disse isso. Você só fala a verdade, você só fala como está. Não se preocupe. E essa pregação não é para você, não é para mim também. Porque eu tremo por dentro. Porque estão lá os americanos perto de mim. E quando eu falo na oração, irmão, tem dia que literalmente, porque se na oração escapar uma palavra, se eu falar a palavra pecado na oração, pronto. O outro irmão já ora expulsando o espírito de legalismo. É assim, irmãos. Mas eu não tenho problema com isso. Cada um escolhe o caminho que quer escolher. E eu não estou dizendo que eu orei forte, não. Irmão, você pode só imaginar, se eu vivo num meio como esse, você pode imaginar com quantos dedos a irmã Manuela ora? Até orar, irmãos. Na igreja, na minha casa, eu oro à vontade. Você pode imaginar, irmãos?
Glória a Jesus. Estamos em dias como esse, irmãos. Estamos em dias como esse. No entanto, a minha decisão foi, Senhor, este é o evangelho que salvou a minha vida, este é o evangelho que eu vou levar aos meus filhos e aqueles que estiverem ao meu redor. E último, sem esperança eterna, restauração da criação. Para eles, a terra vai ser restaurada, nós vamos viver aqui, a eternidade é aqui, é nossa profissão, as montanhas da sociedade, invista aqui, e é tudo aqui, e é tudo aqui. Apagam o céu. E agora eu volto a dizer, eu entendi por que não se pode cantar os hinos da harpa. Porque eu acho que a irmã Vânia, que conhece mais do que eu, muitos mais, né? É capaz de metade deles falar no céu. Eu não sei, eu não sou tão velha assim, também já não sou mais tão nova, mas a minha esperança é o céu. Agora, eu já tô meio caminho andado, mas a minha filha completou 9 anos. Irmão, se escutar minha filha, a esperança da minha filha é o céu, irmãos. A minha filha fala no céu, de vez em quando ela fala que quer ir para o céu, eu falo, minha filha, mas peraí, não fala muito assim rápido, não, por favor. Fica um pouquinho com a mãe aqui. Não deseje tão rápido, não. Mas é impressionante quando nós alimentamos espiritualmente com a palavra de Deus. Claro que eu sei, irmã, ela está nova, no futuro, tudo bem. Eu não tenho controle. O que eu posso fazer e que a palavra de Deus está aí, me manda fazer, é semear aqui. Semeia a palavra. E eu estou fazendo. E a gente ora, a gente discute, e a bichinha é inteligente, a bichinha é emotiva, e ela faz umas perguntas profundas, e enfim. Mas está semeando a palavra de Deus. A irmã está rindo, que conhece ela e sabe que é verdade. Isso mesmo. A esperança da minha filha de 9 anos, irmãos, ela sonha com as coisas aqui, o mundo dela de 9 anos pode ser, mas a esperança dela é o céu. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Nós estamos terminando. Se alguém tiver uma pergunta, pode colocar no chat, por favor. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus disse, lá tem a morada e eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha lá, Jesus virá para os seus discípulos, para nós, para os salvos. E vos o quê? Levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde é que Jesus está agora, irmão? Será que é uma pergunta muito teologicamente difícil? É teologicamente complicado descobrir onde é que Jesus está agora, para onde Jesus foi? Lembra dos anjos, quando ele subiu, foi assunto ao céu, lá em Atos capítulo 1? Para onde que ele foi, irmão? Para onde que ele foi, irmãos? Para onde que ele foi? Acho que a resposta é única, né? Foi para o céu. Pronto. Ele diz, eu vou para lá, preparar lugar para você. E eu vou voltar, vou levar você para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Agora, eu entendo que alguns falam, não, mas também fala de um reino terrestre. É verdade, também. O Apocalipse explica, são 1000 anos, um reino que vai acontecer. Os profetas falaram dele. O foco deste tempo é em Israel, mas tudo bem, mas enfim, não importa. O fato é que tem um tempo na Terra. Você está certo. Se você fala, mas existe isso? Existe. Mas é um tempo contado, está escrito, está determinado, mas a eternidade com Cristo é no céu. E os crentes do passado, por isso que tantos hinos foi escrito, vou morar no céu. Como é que é? Vou morar, né? Tudo no céu, irmãos. Agora, como é que pode este evangelho hoje permitir ter hino da harpa? Não pode, irmão, porque os crentes estão falando de uma teologia bíblica. E eles não podem aceitar isso. O foco tem que estar aqui na terra. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque o mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Ah, irmão, tá vendo? Descerá do céu. Espera aí, não se apressa não. E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, que é o mais interessante para nós, né, irmão? Mas tudo bem. Seremos o quê? Arrebatados, juntamente com ele. Aonde que Jesus vai estar? Está escrito aí. Juntamente com ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Então ele desceu do céu e parou nos ares. Foi assim, é a revelação de Deus. Esta primeira vinda, ele não vai tocar. Eu sei que um dia ele vai tocar. Tem o tal dos 1000 anos. Tem, existe. Mas o arrebatamento da igreja é assim. Ele vai descer lá do céu dos céus onde ele está, ele vai descer. Nesta região que a Bíblia usa essas palavras, eu não sei muito bem e não faço questão de discernir os pormenores. Você vai ficar em pezinho da luva e não quer saber disso não, irmãos. Porque vai ser tão rápido. Não abrir e fechar de olhos. E assim, diz o texto, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, diz, olha a Bíblia. Aí, tá aí. Qual é a consolação? Irmão, seja consolado porque o próximo candidato vai fazer isso. Não, isso não é consolação para crente, não. Pode até melhorar alguma coisa. Às vezes, a gente pensa que vai melhorar e não melhora. Quantos termos eu vivi politicamente aqui, que foi para um lado, foi para o outro, não importa que lado você seja,
Vai dar agora, o meu foi, agora vai melhorar. E você acaba os 4 anos e você diz, caramba, não melhorou nada. Escuta, por favor. Quando a gente vem para Cristo, nós vivemos numa outra dimensão. Vivemos nessa terra. E ele até disse, a propósito. E eu não vou tirar eles daqui, não. Até minha filha fica, então por que Jesus não fez? E por quê? Cada porquê, irmão, que eu tenho que conviver. Meu Deus. A minha teologia tem que estar bem afiada mesmo, porque não é fácil. E explicar para uma mentezinha de 9 anos que também não entende muito de teologia, né? Mas o que diz Paulo terminando? Consolai-vos com essas palavras. Por isso que a gente canta os hinos da harpa, que vão morar no céu. E o crente sai consolado. Irmã Jaciara é consolada com os hinos, minha irmã. Graças a Deus. Irmã Cristina, irmã Cássia, que chegou aqui, é consolada. Apocalipse 4, 1-4. É o último texto, nós estamos terminando essa aula. Diz, e falando em Apocalipse, né? A gente sabe que é no final dos tempos. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta onde? Não sei se você já conseguiu abrir no texto do Apocalipse 4. Nessa aula aí que não está aparecendo na tela. Quando for ao vivo, vai aparecer na tela. Não ao vivo, no YouTube, né? Uma porta aberta no céu. No céu. Então, João foi arrebatado, porque eu fui lá no capítulo 1, já confiando que está escrito que estava no céu, né? Mas não, diz que foi arrebatado em espírito. E começa a falar das coisas que ele viu, mas não falou do céu. Eu falei, não, eu tenho que estar aqui. E aí, no capítulo 4, logo um pouco depois das cartas, né? Até o 3 e as cartas às igrejas, aí ele já falou que está aí no céu. Então, João viu foi no céu, irmão. Deus permitiu ele ser arrebatado lá. E ver as coisas, porque Paulo também foi arrebatado, mas não pôde contar. Então a gente ficou sem saber. Pronto. Ele queria, mas não pôde. Deus impediu ele de contar. Agora, João foi a única pessoa, e escute por favor, aqui entre nós, a única. Porque tem gente indo e voltando para algum lugar por aí contando coisa. Meu Deus, aleluia. Tá? Então, João foi, e a ele foi revelado ver, e para ele Jesus disse, escreve tudo, escreve o que você vê. Claro que ele estava vendo coisa que, pela linguagem dele, não é figurada, ele não conseguia entender. Mas ele viu. E o que ele viu, ele escreveu como ele viu, porque foi mandado. Então, depois dessas coisas, João olhou, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como trombeta, ouvia falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, Deus estava mostrando o futuro, porque na dimensão eterna não existe passado, presente e futuro. Eu sei que isso é demais para o nosso cérebro. Às vezes a minha filha entra, meu Deus, eu vou te contar, eu tô sofrendo, viu, professora Vânia, com a minha filha, porque ela quer entender esses mistérios e para entender o que ela não pode entender, santo Deus, é difícil. Se a gente que é adulto não consegue compreender a eternidade, a dimensão do entendimento disso, né? Enfim, você pode só imaginar. E logo fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto aonde, irmão? No céu. E um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era a aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono via 24 tronos, e via sentados sobre tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre ele cabeça de ouro. Tá aí. Então o que ele viu ali era no céu, irmãos. João viu. E tem até aquele hino, né, que a irmã Vânia cantava antigamente. E eu também espero ver, não é? Ele viu, irmãos. Não foi uma visão, ele foi lá arrebatado e viu. Que Deus abençoe ricamente. Vamos ver se a gente ainda consegue trazer outros irmãos para essa aula dessa maneira, pelo Zoom, e incentivar a participação dos irmãos. E às vezes eu sei que essa aula fica um pouco comprida, porque eu faço as duas coisas, eu leio a revista e também lemos os textos bíblicos, né, nesse nosso roteiro aqui. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Eu estou vendo alguns nomes aqui, a irmã Jaciara, a irmã Cássia, a irmã Cristina. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, em nome de Jesus. E eu vou terminar com o que vai para o YouTube, né? Que Deus abençoe cada um dos professores neste fim de semana, que possam ser usados por Deus, distinguindo aí, né? Ensinando esta verdade, essa realidade que muitos dos nossos jovens estão encontrando com, talvez não uma igreja como aqui nos Estados Unidos se encontra, determinadas igrejas são totalmente progressistas, mas com conteúdos deste evangelho que muda o evangelho de Cristo. Ao saber, ao entender o que está sendo mudada, a perspectiva, o ouvidinho deles vai estar treinado. E quando ouvir, isso é que é importante. Diga para eles mesmo em nome de Jesus. Aparta-te dos tais. É o que a palavra diz, ok? Essa foi uma palavra que o Espírito Santo falou no meu coração enquanto estávamos aqui ensinando a palavra de Deus. Quando você ouvir, quando você perceber,
Em nome de Jesus, aparta-te dos tais. Saiba que este grupo, que este movimento está abraçando um evangelho diferenciado, que Deus dê autoridade a você, professor, que Deus dê amor a você, como eu disse, eu sei que cada um de nós falamos de maneira diferente, eu não vou pedir desculpa pela minha maneira de ser, como não ouvi o meu pastor pedir desculpa pela maneira de ser dele, somos diferentes, amém? Mas a virtude que está em todos nós amamos aos nossos alunos, nós amamos uns aos outros, e amamos a Deus sobre todas as coisas, porque isso aqui é o amor, né? A maioria distorce. Só pensa no amor ao próximo. Mas os 2 maiores mandamentos, segundo Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nós aqui amamos a Deus e amamos ao próximo como nós mesmos, porque nós queremos a salvação e estar bem com Deus e ter a vida eterna, queiramos o mesmo através da palavra. Deus abençoe ricamente a você, em nome de Jesus. Amém.